E aí galera, aqui quem fala é o Otaviano do Núcleo CG para mais um tutorial. E hoje o tutorial vai ser uma postagem que rolou no Facebook. A galera me pediu para fazer uma modelagem, fazer um render, uma modelagem, e eu resolvi fazer. Esse vai ser o resultado do nosso tutorial. Esse modelo foi feito com próprios recursos do Cinema 4D, não tem nada demais. E eu vou mostrar como que eu fiz essa modelagem bem rapidinho aí pra galera entender. Então vamos lá. Eu tenho aqui um modelo. Eu tenho o modelo aqui, eu acho que é esse. Vocês podem ver aqui como é que eu fiz. E ó, ficou assim o modelo. E eu vou mostrar como é que eu fiz a modelagem. Vamos voltar lá no outro modelo. Primeiro eu peguei a ferramenta de texto do próprio Cinema 4D, escrevi com letras maiúsculas, caixa alta e o deixar esse aqui do lado para caso a gente precisar. E o YouTube, botei o né, do YouTube, coloquei uma fonte grossa, bem uma espessura maneira. Deixa eu ver, essa foi essa aqui, eu acho. Foi um pouco mais fino. Aí, isso aqui ficou legal. Aí eu dupliquei esse texto, joguei embaixo, joguei aqui assim mais ou menos e escrevi tube. Aí a primeira parte da letra eu diminuí até ficar mais ou menos na proporção e dupliquei novamente. Não, tem que ser a de baixo, a de cima. Dupliquei novamente, coloquei lá embaixo, seleciono, coloca tudo para cima aqui para ficar mais fácil o trabalho. Aí a parte de baixo eu botei P. Aí diagramei, né, dessa maneira. Então coloco um pouco para cima, isso aqui mais ou menos aqui assim, que ainda vai ter espessura. Feito isso, eu comecei a modelagem. O que eu fiz primeiro? Eu extrudei utilizando o modificador Extrude aqui, ó. Aí eu vou renomear para mim saber mais ou menos onde que estamos. Pronto. Feito isso, essa foi a primeira parte. Agora eu coloquei um círculo aqui, mais plane de círculo. Depois eu coloquei o help snap, né, se não me engano, não lembro o nome agora, e dupliquei os textos novamente, joguei dentro desse modificador e joguei o texto em cima. Aqui o círculo tem que ficar por cima do texto para dar a espessura, e diminuir o círculo até chegar na espessura que eu queria. Foi mais ou menos isso. Dupliquei de novo, joguei para trás do texto, aqui assim no meio, aumentei o círculo, diminui o círculo um pouco, tá muito grosso, aqui assim mais ou menos, aumento o extrude,
querer, cliquei ele. Lá, aqui. E duplico o outro. Aí eu tenho mais ou menos isso. Aqui a de trás eu vou diminuir um pouco. Pronto. Feito isso, na verdade o do meio eu não gostei. Vou deixar igual o que eu fiz, assim. Pronto. Feito isso, a gente... Agora... Aqui assim. Tiro de trás. Do meio. Colocar lá atrás. Pronto. Assim fica melhor. Agora você organiza tudo. Essa é a primeira letra. Cria um grupo. E bota o nome. You. Pronto. Se desativar, desativa todo o grupo. Você não vai fazer isso de novo, então eu só seleciono esses dois e jogo com o Ctrl selecionado, jogo lá para cima e só muda a letra. Apaga de baixo. Mesma coisa eu faço. Apaga de baixo. Bota atrás. Faço a mesma coisa, seleciono os três, crio um grupo para organizar a cena. Boto tube, né, só. Mesma coisa eu faço, novamente, duplico, jogo lá para cima com o Ctrl selecionado. Abro aqui e coloco só a letra, para selecionar tudo aí. Aí organizo. O maior, o grande vai lá para trás. O grande vai lá para trás. Pronto. Feito isso, seleciono tudo, dou um grupo e B. Pronto. Fiz isso. Vai ficar desse jeito aqui. Pode descer um pouco o tube aqui para ficar o U também. Ficar mais ou menos assim, ó, um pertinho do outro. Coloco. Vamos agora criar o suporte que segura os nossos textos. Eu coloquei uma cápsula. Vou ativar aqui a visualização do wireframe. Coloquei uma cápsula, diminuir a resolução dela. Ficar mais ou menos aqui, ó. Porque assim tá bom. Ativei um modificador. Eu posso isolar para editar só ela. Transformei ela em editável, apertando a tecla C do teclado. E eu só vim com a ferramenta de seleção retangular. Seleciono tudo, vejo se tá tudo direitinho, pronto. Feito isso, eu volto a minha cena. O original eu utilizei as splines para fazer a parte de cima, mas esse aqui eu vou fazer direto aqui no modelo. Vai ficar mais rápido do que o jeito que eu fiz o original, não ficou? Aí boto lá pra cima. Assim tá bom? Diminuo. Aí eu coloco aqui assim, ó. Posiciono lá em cima. Só que tá imenso. A gente não quer, a gente quer mais ou menos desse tamanho assim.
Eu posiciono aqui, ó. Pronto. E uma coisa eu faço aqui. Só que eu vou aumentar esse cabinho. Vou botar lá em cima mesmo. Pronto. Agora sim. Seleciona aqui. Ficar mais ou menos assim. Só que aumentar, botar um pouco aqui pra cima. Selecionar aqui, eu vou dar um estúdio aqui, pronto. Aqui. Agora eu posso duplicar. Pronto. Aí já tenho já o nosso seguro texto. Agora como que eu fiz o... Agora eu vou fazer esse objeto aqui, que eu esqueci o nome. Coloquei um cilindro. Aí eu diminui bastante a divisão. Eu vou trabalhar com a divisão bem baixa. Diminui o tamanho também. Tirei o cápsula, só quero só o cilindro. Coloquei um segmento só. Para botar dois, vou botar um só. E aperto o seu teclado, transforma em editável. Aí agora nas edges a gente seleciona a ferramenta slide, seleciona tudo, diminui aqui. Agora com o ponto selecionado você extruda as edges. Coloco mais ou menos aqui assim, ó. Com o mover eu jogo um pouco para trás, só um pouquinho, com Ctrl extrudo novamente. Vou modelando, processo de modelagem normal. Aqui assim. Ferramenta Edge. Coloco um aqui assim. Um aqui assim. Isso no Cinema 4D é muito legal essa ferramenta, eu gosto muito dela. Por causa disso. Vou aqui. Extrudo para dentro. E extrudo para fora de novo. Aqui eu converto a seleção de edge para pontos. Dou um well. Pronto. Feito isso, lá embaixo a gente vai ter aqui no meio esses dois aqui. Seleciono tudo, vou em Extrude Insert, coloco mais ou menos assim, ó, diminuo bastante. Cuidado para não dar um outro Extrude Insert aí, porque senão vai... Na verdade não, só vou dar um só. Pronto. Utilizar a parte aqui, essa de trás aqui. Com Ctrl eu vou extrudando. Acerto a parte de baixo, deixar reto. Verifico se não está torto. Aí extrudo, 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 extrudo. Opa. Extrudo, 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 extrudo. Extrudo. Pronto. Aí essas partes, porque eu estudei assim, para poder fazer o morrinho, tipo como se fosse um suportezinho. Crio mais dois. Ó. Com Ctrl selecionado você consegue estudar rapidamente. E pronto, precisa só de mais um. Opa. Pronto. Ficou grosso, né? Vai ficar grosso. Aqui você pode selecionar tudo com a ferramenta de seleção retangular. Ou se quiser pode usar a de laço. Aqui você consegue... Tá certo isso.
Tá. Eu vou colocar o modificador FFD. Jogar aqui dentro. Vai. Modelo aqui. Colocar cá embaixo. Diminuir o tamanho dele. Diminuir novamente. Aciona aqui. Diminuo aqui para ficar mais ou menos do tamanho que eu quero. Posso diminuir mais um pouquinho. Pronto. Posso dar um tchanzinho aqui. Pronto. Aí o corrente set objeto, ele vai criar um objeto embaixo. Ó, pronto. Ó, com coisa que eu vou diminuir aqui assim. Pronto. Feito isso, eu seleciono a parte da frente aqui. Selecionar tudo. Aí eu extrudo aqui. Extrudo para dentro. Extrudo novamente. Agora eu extrudo para fora. Eu vou modelando aqui a parte de fora. Aí agora a gente volta, né? Coloca aqui assim. Muda a visão. Vamos aqui no front aqui pra gente poder não perder a direção aqui. Opa. Aqui, ó. Você vai posicionando com a espessura que você quiser. Vamos utilizar aqui. Aí vai, ó. Até lá atrás mais ou menos. Opa. Só. Agora volta. E faz a parte de dentro. Diminui um pouco. Extruda. Diminui um pouco. Extruda aqui. Extruda mais. Volta um pouco para dentro. Extruda um pouco. Opa. Extruda um pouco. Vai um pouquinho para fora. Vai em seleção. Converte select. De add para pontos. E pode conectar. Pronto. Quando você aumentar a divisão do objeto, como é que vai ficar? Parecido com o que a gente fez, com um pouquinho, pouca coisa diferente. Deixa eu agora posiciono aqui. Posso desativar ativar aqui o ativar aqui assim, aumentar um pouco. Não. Vou deixar assim mesmo. Então o que eu faço? Eu posso então selecionar
dar um split. Na parte de trás eu diminuo, a parte de cima inverto a seleção, deleto, não tô entendendo nada. Então, meu Deus, que complicado. A gente vai lá no eixo, bota eixo centro do objeto, aumenta aqui. Agora eu jogo isso lá pra dentro. Pronto. Aí uma dica aqui, você quer soldar esse objeto com esse daqui. Você tem que fazer o que? Você tem que mandar ele para cá, selecionar os dois. Aqui, ó, seleciona os dois objetos, dá um connect object mais delete. Ele vai deletar os outros dois. Agora eles são um só. Agora eu vou uni-los. Eu tô aqui, seleciono aqui, dou um bridge. Vamos ver se ele consegue dar um bridge em tudo aqui. Se eu selecionar, não, ele não deu um bridge em tudo. Então posso fazer o seguinte, posso selecionar aqui todo o objeto. Vamos ver se vai dar certo. Seleciono todo o objeto, chego bem perto, aqui assim. Essa parte aqui tem um polígono voando aqui, eu deleto. Seleciono tudo e dou um otimizar. Vamos ver se foi. Acho que foi. Pronto. Agora eu posiciono mais ou menos aqui, diminuo o tamanho dele, rotaciona aqui assim, mais ou menos. Rotaciona aqui mais ou menos aqui assim, ó. Rotaciona como se tivesse pendurado. Seleciona o nosso suportezinho aqui, ó, com ponto selecionado eu consigo duplicá-lo e desce um pouco aqui. Você tem aqui mais ou menos o modelo. Agora a gente vai modelar a televisão. A televisão também não foi nada difícil, utilizei um retângulo mesmo. Aí o que eu fiz, eu aumentei o tamanho dela aqui assim mais ou menos, aumentei o segmento. Deixa eu desativar o grid aqui por enquanto. Aumentei o segmento, mais ou menos assim. Então foi 4 em X, 4 em Y e 1 em Z.
Aí eu transformei, não minto, eu dei um fillet e aumentei mais ou menos aqui assim. Pronto. Aí eu transformei um objeto editável. Selecionei tudo. Dei um insert. Extrudei para dentro. Criei um loop de suporte aqui. Ó. Pronto. Ficou assim. Quando eu aumentar a divisão, vai ficar assim. Ó. Entendeu? Aí eu vi com outro cubo. Posicionei mais ou menos do tamanho da tela. Tem um fillet para chanfrar, ficar mais ou menos boleado, né? Coloquei assim para cima. Ó. Você pode aumentar o segmento aqui. Isso aqui eu não fiz no meu não, mas você pode fazer. Dá um Ctrl, vim em seleção livre, Surface, clica aqui no meio para dar uma boleadinha bem de leve. Fica mais ou menos assim. Quando você aumentar a divisão, o que ele faz? Isso eu não fiz no meu não, mas fica a dica aí se quiser. Os botões eu usei um cilindro normal, diminuí a divisão, sempre trabalho com divisões baixas e vou aumentando conforme a necessidade. Diminuí o tamanho, o raio, mais ou menos assim. Transformei um objeto editável, selecionei aqui, tem que sair da ferramenta de seleção livre, você sai e vim modelando. Subi um pouco aqui, como se fosse um botão de uma televisão antiga. Pronto, aí eu aumento a divisão. Aí eu coloco, posiciono na televisão. Utilizo aqui, posiciono, rotaciono para ficar o tamanho que eu quero. Aqui assim mais ou menos. Aumenta a divisão, diminuo, ficar um pequeno e um grande. Aí pronto, vou ativar o grid novamente para a gente selecionar aqui os objetos da televisão. Crio um grupo. Jogar aqui, rotaciona aqui mais ou menos para ficar uma posição maneira, diminui esse tamanho, a televisão era menor. Eu fiz o pezinho também da televisão. Vou selecionar aqui o objeto aqui. O pezinho eu selecionei tudo, dei um insert e depois eu extrudei. Aí vai ficar assim, né? Você vem com ferramenta de loop e pronto. Esse mais ou menos ficou grande. Diminuindo um pouco aqui assim. Pronto. Ainda ficou grande. Vou desfazer aqui, ficou grande demais. Aqui assim tá bom. Com ferramenta de corte loop. Pronto.
Aqui é a que eu fiz, eu botei, posicionei o grupo. Posicionei menorzinho, mais ou menos o tamanho do E. Diminui de novo. Pronto. Aí pra finalizar, eu fiz aqueles takezinho de cinematográfico, né, que os diretores usam. Só foi só um cubo. Aumentei a divisão para na hora de... Aí eu coloquei, dupliquei, diminuí aqui o de cima, que assim, posicionado, dupliquei novamente na frente, botei aqui assim, ó, um flip, para criar como se fosse um suportezinho para segurar os dois. Aumentei aqui. Tem que transformar em editável para poder mexer no eixo. E posicionei a parte de cima aqui assim, mais ou menos. Transformei tudo em um grupo. Diminui o tamanho aqui, mais ou menos. Posicionei aqui assim. E esse foi um modelo. Então aí, espero que vocês gostem. No vídeo vai ter o link da segunda parte do tutorial que eu vou fazer o estúdio, iluminação e render. Então, até o próximo vídeo.